professor José Carlos, professor de metais da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra. Hoje, em nossa videoaula, estarei falando do tema As bandas de música. As bandas de música, formadas fundamentalmente por instrumentos de metal, tiveram sua origem nos conjuntos de músicos de diferentes exércitos, que tocavam tambores, cornetas e trompetes, para incitar tropas e distrair o inimigo. Acompanhavam também as marchas, os desfiles e outros atos militares. Desde a época napoleônica, esses conjuntos desempenharam principalmente funções cerimoniais. As bandas de música independente das bandas militares são muito populares na Europa. Na Espanha, sobretudo na província de Valência, onde há mais de 30 grupos de alto nível. No Brasil, o número de bandas sinfônicas tem crescido muito. Só no estado de São Paulo há 15 bandas, das quais a mais representativa é a Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, fundada em 1989. Aos tradicionais instrumentos de metais dessas bandas, foram se incorporando ao longo do tempo instrumentos de madeiras, como o clarinete, a flauta e o oboé, razão pela qual as possibilidades desses conjuntos, bandas, de interpretar obras de qualquer gênero musical, ampliaram-se de maneira extraordinária. Banda marcial. Uma banda marcial é um grupo de músicos instrumentais que geralmente apresentam-se ao ar livre e incorporam movimentos corporais, geralmente algum tipo de marcha, à sua apresentação musical. Esses grupos geralmente utilizam duas classes de instrumentos musicais: os metais e a percussão. Sua música geralmente tem um ritmo forte adequado à marcha. Além dos desfiles tradicionais, muitas bandas também apresentam field shows, apresentação em campo, em eventos especiais, como os Jogos de Futebol Americano, ou em competições de bandas marciais. As bandas marciais são geralmente categorizadas de acordo com a função e o estilo de field show que apresentam. Crescentemente, as bandas marciais têm se apresentado em ambientes cobertos, com novos tipos de música e performances, aplicando-se então e não apenas às bandas de marcha, mas bandas de show. Atualmente, existem muitas bandas marciais e suas apresentações ocorrem cada vez mais, sendo comuns em festivais e encontros de banda, estádios esportivos também, principalmente no Reino Unido e nos Estados Unidos da América. No Brasil, temos bandas divididas em várias categorias. Algumas delas são: banda show, banda marcial que trabalha com um tema e movimentações em suas apresentações. Banda marcial tradicional. São as bandas que fazem apresentações sem movimentação. A banda marcial mais famosa do Brasil é a Banda Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais, que tem sede no Rio de Janeiro. É uma das bandas mais importantes do mundo, que faz apresentações por todo o Brasil e no exterior. Os instrumentos. Os instrumentos geralmente são divididos entre a linha melódica e harmônica musical, com os metais e sopros, e a percussão, fazendo o ritmo do ritmo. Metais. Os simples temos as cornetas e o cornetão. E os versáteis, trompete, trombone de vara, bombardino, tuba, trompa, sousafone, barítono, trombone de pistos e o trombonito. Alguns instrumentos adicionais, sopros facultativos, flauta transversal, pífaros, flugelhorn, pícolo,
diversos saxofones e o melofone. Na percussão, temos o bumbo, caixa, tarol, pratos e surdo ou bombo legueiro, quadritom, quintotom, a bateria, meia-lua, xilofone, metalofone e outros instrumentos mais específicos de alguns gêneros musicais. Agora vamos assistir aos vídeos das bandas marciais. Boa diversão!